Veja, o abuso sexual é um problema que muitas vezes é levado ao consultório do psicólogo, né? Eu queria saber se você, que já tratou de casos desse tipo, na sua visão, por que essa violência acontece nos tempos modernos? Que já não é novidade, isso já vem desde os tempos antigos, mas, meu Deus, dizem que a humanidade está evoluindo. Que evolução é essa que permite que hajam tantos casos? É a publicidade que agora está dizendo coisas que sempre aconteceram, só que agora são noticiados? Olha, os abusos das crianças é muito mais frequente do que a gente pensa. Tá? Denúncias na delegacia da mulher são muito poucas em relação à quantidade de casos que existem. E a gente sabe isso no consultório porque essas pessoas que foram abusadas, quando chegam na idade adulta, vão no consultório procurar ajuda. Mas sempre fica no sigilo da família. E isso acontece muito mais com os próprios membros da família, tá? Que com pessoas de fora. Quando são pessoas de fora, são vizinhos, são pessoas mais próximas. Por que acontece isso? É porque a criança, ela confia nesses adultos. Tá? Não aconteceria com estranhos. Com estranho teria que ser uma coisa forçada. Na realidade, o abuso de criança não é forçado. Tá? A criança é levada a fazer alguma coisa relacionada à sexualidade. Ou às vezes é tocada, tá? Que a gente chama que é molestada, não chega de fato ao ato sexual. E o adulto coloca isso para a criança como uma coisa normal que adultos fazem com crianças. As motivações, vamos dizer, historicamente existe, e até nas tribos indígenas se tem referência sobre isso, que os homens, os avós, né, iniciam as meninas novas, né, de 12 anos mais ou menos, nas tribos indígenas. Tá? Enquanto os meninos, nessa mesma idade, eles são retirados das mães e levados a conviver com os homens mais velhos e submetidos a certas provas. São iniciações para a vida adulta nessas tribos. Isso tem se perpetuado na nossa cultura também, onde os avós molestam as próprias tentas. Tá? Tem muitos casos por isso. Tá? Avós molestando as netas. Inclusive, eles comentam entre os homens dessa faixa etária o que eles fazem com as netas, com as sobrinhas. É bastante comum, é uma cultura que vem passando. Então, outro motivo, outra situação é quando o próprio pai ou padrasto também faz isso. Tá? Às vezes motivado por essa cultura de iniciação, outras vezes é uma forma de resolver uma questão familiar, uma questão de relação de casal, onde a mãe, né, não está tendo relações sexuais com o pai ou o padrasto, e a criança é utilizada como meio de diluir essas tensões sexuais da relação de casal. Tá? Então, quando acontecem essas coisas, e não só nesses casos, nos casos também onde os mais velhos molestam as crianças, geralmente as mulheres sabem da coisa. Tá? Algumas mulheres têm a atitude de proteger, mas tem muitas mulheres que não protegem, que deixam acontecer, porque é uma forma delas se livrar do homem que quer alguma coisa, um intercurso sexual. Eu já fui chamado na justiça um caso assim, né, onde a mulher colocava a filha de 14 anos na cama de manhã às 5 da manhã, quando ela ia trabalhar, e deixava na cama com o marido. Logicamente que o pai da criança não tem algum distúrbio mental para fazer uma coisa dessa, ultrapassar essa barreira do incesto, né? Então, muitas vezes há consciência disso, ou quando a criança conta
Para a mãe trata a criança como se fosse leviandade da criança, culpa a criança, por isso as crianças também têm muita dificuldade a contar, porque elas sabem que elas podem ser acusadas, sabem que vão trazer um rompimento da família, sabem que podem ser expulsas de casa, como em muitos casos, as mães expulsam a própria filha de casa para ficar com o marido. Então, esses são as motivações que temos na sociedade atual. Uma criança foi molestada, foi treinada, entre aspas, para servir de receptáculo aos desejos de alguém, conhecido ou desconhecido. Isso deixa um trauma nessa criança e, através disso, ela se transforma num ser adulto. E que tipo de comportamento sexual se pode esperar de uma pessoa que teve um passado com esse tipo de problema? Algumas se recolhem, vendo como que a própria sexualidade é uma coisa ruim, errada, tem nojo, né? Porque quando há abuso, um dos sentimentos que surgem na pessoa abusada é nojo, muito intenso, é raiva, medo, ódio, mas o nojo é muito intenso. E o nojo não só pelo abusador, começa a ter nojo do próprio corpo. Começa a ter raiva do próprio corpo que estimulou, ela sente que de alguma forma atraiu o outro, provocou aquela situação, começa a sentir. A culpa começa a dar todos esses raciocínios. Então, algumas mulheres se retraem, se fecham para a sexualidade, e outras assumem uma personalidade mais leviana, onde ela é feita para o uso sexual dos homens. Então, tem as duas possibilidades. Aí depende de cada caso. Depende como ela processa, porque sempre que há um abuso de fora, as pessoas que sabem, as pessoas da família que sabem, muitos agem com preconceito e acham que a criança, o adulto ficou abusando, o adolescente ficou seduzindo, né? Ficou provocando. Né? As mães se sentem traídas pela própria filha, né? E chamam de nomes, de promíscua, de prostituta, e esses nomes. Né? Então, algumas até assumem esse papel de prostituta, né? Bom, de qualquer maneira, o abuso sexual compromete, sem dúvida, a saúde mental da pessoa abusada, né? Sim. Quer dizer, fica um trauma, e esse trauma, ele aparece de alguma maneira comportamental, física, moral, pode ser em qualquer área. Quando o abusador é o próprio pai, a alteração psicológica é bastante grave, tá? Bastante. Eu até hoje não tive. A personalidade já fica transtornada, porque o pai é quem deveria dar proteção, a pessoa deveria se sentir protegida. O pai é um guia na nossa vida, e esse guia se torna uma coisa muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ele devia ser meu pai e meu homem, dá uma confusão muito grande, né? Então a mulher fica muito transtornada, tá? No inverso também é a mesma coisa, tá? Mas que tem relação sexual com o filho não é tão comum, e as mães que fazem isso têm um desvio grande de personalidade, provavelmente elas foram abusadas e acabam tendo, porque isso também se passa de geração a geração, tá? Então, quando acontece uma mulher não gostar de sexo, provavelmente ela não gosta de sexo porque houve alguma questão nesse sentido. Então, dentro da relação de casal, ela fica meio retraída e abre espaço para que a própria filha seja abusada. Então, mãe, filha, avó, geração por geração, as mulheres vêm sendo abusadas porque se tornam uma coisa de família, né? E essas coisas de família, os mitos, os de famílias, né, que a gente falou outra vez, acabam se repetindo. Olha, o tema é bastante complexo. Eu imagino que você, no teu consultório, você tenha atendido bastantes casos nesses anos que você trabalha
E qual é a taxa de recuperação que você consegue, assim, em média? É alta, é baixa? Olha, quando não foi o pai, a recuperação, eu acabei com o tempo desenvolvendo uma técnica de como fazer que a pessoa vai se recuperando e se livrando de todo esse peso, né? Que é uma carga muito pesada para a pessoa. Então, qual é a finalidade do tratamento? Que a pessoa recupere a inocência que a criança perdeu. Quando a mulher consegue, o homem que for, se for o caso, consegue recuperar a inocência da criança que tinha, então ela se cura. Está me lembrando Nos casos de abuso das crianças, esses homens procuram ter prazer com as crianças. Tá? Então, toda vez que eu busco prazer no outro, estabeleço um vínculo. E se é um vínculo sexual é muito intenso, tá? Porque tudo que a gente mistura com sexualidade fica muito intenso no ser humano, né? eu sei. Eu tenho um site, psicologoalejandro.com, que ali estão todas as informações, tá? Que aí fica mais fácil. O meu endereço é Desembargador Victor Lima, 260, edifício Madison Center, sala 415, na Trindade, entre o Hotel Slaviero e a Praça da Trindade. Certo. E meu telefone de contato é 8406-7686.